Pessoal, eu sou Benjamin Farias. Eu acho que nós brasileiros somos azarados, muito azarados mesmo. Os nossos políticos sempre foram uma merda. Os piores dos brasileiros eram escolhidos para serem governadores e o povo votava, etc. e tal. Era de 100 políticos, tinha um com conhecimento, com hombridade, com decência, que queria bem ao país, à sua cidade, ao seu estado. Então, eu acho que é um azar, não é nem, pode ser talvez fatalidade, mas ou os políticos, no fundo, representam a nós, a população. Mas como todos nós somos ignorantes, nós somos aproximadamente 220 milhões de brasileiros. Talvez 2 milhões de brasileiros consigam entender o que nós falamos e o que os jornalistas das televisões falam. Os outros 10 milhões são aposentados e funcionários do governo, ganhando muito bem, eles não entendem, não sabem nada. Você pergunta aí para a esposa de um médico, a esposa de um dentista, a esposa de algum militar, o que é Supremo Tribunal Federal, vê se ela sabe. Como é que é escolhido os ministros do Supremo Tribunal Federal? Nós não temos conhecimento nenhum. 90% da população, então, não sabe nada, não tem noção nenhuma. Eles sabem música, futebol, putaria, e beber, e fazer piada. Eles não têm interesse. O Brasil é um país deformado. O Brasil é um país deformado. Até a população é feia por falta de alimento no seu crescimento, sais minerais, etc. e tal. E fora o conhecimento, fora a capacidade intelectual e também os condicionamentos dessas televisões, e pior, que esses políticos tinham as concessões e têm ainda das rádios e das televisões. A única época que houve uma melhora do Brasil foi quando os militares governaram o Brasil, administraram o Brasil, de 64 a 85. Então, nós temos generais brilhantes. A gente nota pela maneira que eles falam e se comunicam. Esses caras é que têm que governar o Brasil. Esses caras. Nós não podemos deixar mais na mão dos civis. Isso não é nenhuma ofensa. É a pura realidade, análise dos fatos. Então, esses 2% que conseguem entender, aliás, esses 1%, 2 milhões, talvez 2 milhões de habitantes, dos 200 milhões que moram aqui na Terra, no Brasil, 2 milhões conseguem entender o que nós falamos. E 2 milhões conseguem entender o que as televisões comentam. O resto não entende. Eles só sabem que tem corrupção, e etc. e tal. Então, nós, 2 milhões, sabemos que temos que mudar o Brasil, que o Brasil é uma nação linda. Formamos uma nação, formamos uma pátria, e é riquíssimo. O Brasil é riquíssimo. E por que nós, ricos, temos que viver num país tão merda assim? Sendo nosso país, nós que colonizamos e fizemos esse país, nós e nossos antepassados, os portugueses, alemães, italianos, poloneses e africanos e várias outras raças aí, japoneses, asiáticos, libaneses. Por que nós temos que aceitar isso? Nós não precisamos. Então nós temos que... Os militares vão agir, já falaram. O Mourão já deu um esporro que o exército não é comunista e que se foda os comunistas. O Vilas Boas já xingou todo mundo de todos os crimes possíveis, de imorais, antiéticos, etc. Eu só não vi ele chamando ou acusando os políticos e as autoridades de pedófilos ainda. Mas todos os outros adjetivos possíveis. Outros comandantes de várias
regiões do Brasil também falaram isso. O general Pimentel falou coisas incríveis, terríveis, acusações terríveis. Só essa denúncia agora que o Temer ia receber 500 mil por semana numa mala por 25 anos lá do Grupo OAS por ter reduzido algum imposto, alguma coisa, ou arranjado financiamento do BNDES. Só isso aí em outro país do mundo, qualquer outro país do mundo, teria tido uma revolução, o povo teria saído das ruas. Então eu estou querendo provar para nós mesmos, para as pessoas que conseguem entender. Para quem não consegue entender, vai continuar achando, né? É assim mesmo, né? O Lula deu o Bolsa Gás de família. Então esse povo que se foda. Eles são brasileiros, têm que ser amados, têm que ser cuidados. Isso os militares vão fazer. Mas eles morrem de medo das autoridades. 99% da população brasileira é cagona, é medrosa, pena. Eles não têm culpa de não se sentirem cidadãos, porque na verdade eles não são, eles são escravos das oligarquias. Então, militares, ajam. Generais, os senhores estão com tudo. Os senhores têm o negócio mais importante do mundo, que é o conhecimento. Os senhores dão de 10.000 a 0 do conhecimento dessas nossas elites políticas, comunistas, socialistas de esquerda, ou só dos criminosos. Nós somos uma pátria, nós somos um país riquíssimo, lindo, maravilhoso. Por que vamos viver nessas cidades feias, ruas feias, tudo estragado, tudo esculhambado, uma loucura, né? Vamos fazer um regime autoritário militar, mas do bem. Nós sabemos que os senhores são do bem, vocês não se prostituíram, e por isso que os comunistas estão querendo fuder com as Forças Armadas, reduzindo cada vez mais e humilhando os senhores, botando como os ministros da defesa civis comunistas, porra! Então, nesses 30 anos que vocês aí fizeram a carreira militar, também foram condicionados. Ainda bem que vários generais se alertaram, disseram, não, basta, nós vamos ter que salvar o Brasil. É a nossa função, o nosso trabalho é esse. Vamos começar a alertar a população. E foi o trabalho que os senhores fizeram, que nós agradecemos. Agora basta terminar o serviço para começar um outro serviço. Primeiro vamos fazer essa limpeza geral. Os senhores têm o poder das armas. Os senhores são os donos da guerra. Prendendo lá os líderes, o resto, tudo se acalma. Porque a população inteira quer mudanças. E a população inteira segue. E tem medo. Ele segue até por medo, não por admiração de políticos ou coisa e tal. Um abraço, pessoal. Militares, por favor, ajudem. Nós não estamos conseguindo reunir milhares de pessoas, milhões, não vai ser impossível. Porque se de 200 milhões de brasileiros, só 2 milhões entendem o que nós conversamos, a metade da população brasileira se comunica com 50 palavras. O vocabulário do brasileiro é pobre, é fraquíssimo. Eu tive lá na África, que tinha tribos que se comunicavam com 80 palavras. Algumas das palavras não eram nem palavras, eram sons de língua, de bater de dentes. E do Brasil são 200 palavras. Então mostra que nós somos atrasadíssimos. Era um país até muito rico, em Nióbio, avenidas duplas, colonizados por alemães e ingleses, outros ingleses. A Inglaterra, a África do Sul também está uma merda, né? Virou socialista lá. Mas, pessoal, eu divaguei um pouco aqui. Militares, saiam às ruas, como os senhores fizeram em 64. Depois vamos ver o que vai acontecer. 90% das indústrias que trabalham aqui no Brasil são de multinacionais, que produzem alimentos, produzem maquinário, e etc. Os senhores sabem disso.
Todos vão apoiar, vão ficar felizes quando os senhores fizerem a intervenção. Não tenho medo dos comunistas. É ridículo eu estar dando esse exemplo para os senhores, que os senhores mesmo não têm medo do sistema dos comunistas brasileiros, né? O próprio Mourão já deu um esporro brabo. E confie nos sargentos e oficiais, que se nós mandarmos os sargentos torcer o comunistazinho, eles torcem. Um abraço, pessoal. Comunistas, fujam, seus pessoas más, filhos de uma puta. Vocês não têm pátria. Comunista não devia ser considerado brasileiro.